Glória a Deus, todos acharam aí Neemias? Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 até o versículo 16. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitiu-se-lhes a isto, sacrificarão, acabá-lo-ão na sua sódia, vivificarão dos montões e do pó as pedras e foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e façam com que sejam despojos numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Guarde isso aí. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, e iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todas as virem a guerrear a Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Versículo 9: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Porém, fizemos o quê? Versículo 9. Fizemos o quê diante de Deus? Oramos. E pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos escarnecedores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar essa obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares que tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro, e nos altos, e os pus povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, e lembrai-vos de quem? Grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam e que Deus tinha se dissipado o seu conselho, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços, dos meus homens, trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha o que na mão? Lanças, escudos e arcos, e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã de maneira especial, de maneira sobrenatural. Pai, assim como tu revelaste essa palavra ontem ao meu coração, faz isso no meio da tua igreja, Senhor. Palavra de ânimo, palavra de sabedoria, palavra que nos traz um alerta para o trabalho, para estarmos atentos, para estarmos em unidade e para lutarmos pela nossa família. Pai, nós confiamos em Ti. Pai, nós confiamos na Tua palavra. Pai, nós confiamos nas Tuas promessas. Senhor, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu fales através de mim, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o nome Neemias é um nome que está ligado à liderança, que está ligado a trabalho, que está ligado à construção. Mas, irmãos, nós podíamos ficar a manhã inteira aqui falando nesse capítulo 4, falando da história da construção do muro, falando da história da reedificação do muro, e dessa passagem aqui, que se você estiver atento, vai falar muito com você nessa manhã. Vai falar muito com você nessa manhã. Porque deixa eu falar um negócio para vocês,
Eu sempre digo isso. Desânimo contagia, mas entusiasmo também contagia. Você ficar do lado de uma pessoa desanimada, de uma pessoa mal-humorada, de uma pessoa que não tem fé, de uma pessoa que não tem ânimo, você acaba se contaminando pelo comportamento daquela pessoa. Por outro lado também, irmãos, como é bom estar do lado de pessoas sonhadoras, de pessoas que têm entusiasmo, de pessoas que têm fé, de pessoas que confiam em Deus. E Neemias era assim. Ele lamentava, ele chorava, ele reclamava, abria o seu coração para Deus, mas era um homem visionário, um homem que enxergava o futuro, um homem que enxergava aquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Um homem visionário, um homem entusiasta, e ele vai diante daquele povo, ele tem a notícia de que os muros estavam todos destruídos, ele recebe a notícia que a cidade dos seus pais estava para ser assolada, e aquilo contagia o coração dele. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Neemias vivia bem, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, morava bem, morava num palácio, mas aquilo indignou o coração dele. Ele troca todo o seu conforto, ele troca toda a estabilidade que ele tinha e vai até a cidade dos seus pais para reconstruir o muro, porque aquilo indignou o coração dele. E aí ele chega, irmãos, ele encontra um bando de gente, um bando de irmãos desanimados, tristes, sem saber o que fazer, e principalmente os inimigos tentando atacar, tentando atrapalhar a obra, tentando fazer eles desistirem, tirar cada um deles do foco. E aí Neemias permanece firme, permanece animado, entusiasmado, crendo que a palavra que o Senhor havia dado a ele, que o entusiasmo que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele ia edificar os muros. E eu quero começar aqui, irmãos, com o primeiro tema que eu gostaria de tratar nessa manhã. Muitas vezes, boas notícias frustram algumas pessoas. Muitas vezes, boas notícias frustram algumas pessoas, trazem irritação ao coração de algumas pessoas. Por isso que você não deve falar os seus sonhos, que você não deve falar as suas conquistas para todas as pessoas, não. Nós não podemos. Está acontecendo coisa boa na tua vida, para de ficar publicando aí para todo mundo, não. Para de ficar falando, para de ficar aí trazendo a notícia para todo mundo, porque algumas pessoas, para elas aquilo incomoda. Eu já disse para vocês aqui, irmãos, que quando acontece algo, nasce o nenê de alguém, ninguém se entusiasma. Fulano teve nenê, o nenê tão lindo e tal, ninguém se entusiasma. Agora fala ali, ó, na esquina ali o caminhão passou por cima do motoqueiro, vai todo mundo ver, porque isso está no ser humano, isso é do ser humano. O ser humano ele tem essa necessidade de ver tragédia, de ver. Não é à toa que os programas de maior audiência aí nas tardes da semana são os que mostram crime o dia inteiro. E você assiste aquela desgraça, parece que só existe crime na rua, né? Nós vivemos numa cidade violenta? Vivemos num país violento? Vivemos. Mas se olha aquilo, você acha que se eu for na padaria eu vou ser assaltado. Se eu for na esquina eu vou ser roubado. Se eu for não sei aonde eu vou tomar um tiro. Porque é só isso que mostra. Só isso que mostra. Então, as notícias, muitas vezes as notícias boas, frustram algumas pessoas. Alguns inimigos ficaram furiosos. Tobias e Sambalate ficaram furiosos, dizendo: olha, quem são esses homens aí que estão reconstruindo o muro? O que eles estão fazendo? Por que eles estão construindo esse muro? Sabe, irmãos, e Neemias no coração dele, ele olha para aquilo, ele não se contamina por aquela perseguição, ele não se contamina por aquelas notícias, e ele diz: nós não podemos parar. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem nessa manhã, o título seria: nós não podemos parar. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, ó, nós não podemos parar. Não podemos parar e não vamos parar, meu irmão. Não vamos parar. Nós estávamos aqui há 2 semanas atrás com mais de 70 encontristas. Tivemos um batismo, tínhamos aqui, falava com o pastor Sérgio na sexta-feira, nós estávamos aqui, irmãos,
no domingo retrasado, em 475 pessoas louvando a Deus. Nós não vamos parar, nós vamos avançar. E Neemias disse isso: olha, eles estão lá incomodados, eles estão armando tocaia para nós, eles estão irritados, eles estão até debochando do nosso trabalho. Entretanto, nós não vamos parar. Nós não vamos parar, você não vai parar, nós como igreja não vamos parar, você na sua família não vai parar, você na sua empresa não vai parar, não podemos parar, não podemos parar. E Neemias atenta para isso. Os inimigos estão lá zombando, os inimigos estão lá tentando humilhá-los. E por quê? Você vai entender aqui, olha o que diz o versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha do que eles chamam os judeus que estão reconstruindo o muro. O que estão fazendo esses fracos judeus? Permite-se, sacrificarão, se acabaloão na sódia, vivificarão, passarão uma vergonha, virarão pó, pedras, e foram queimados. E versículo 3, estava com ele também Tobias, o amonita, um outro filho do capeta. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente esse muro de pedra. Além de eles ficarem irritados, além de se acender a ira no coração dele, eles começaram a zombar dos judeus que estavam trabalhando. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes minha irmã está passando por luta, passando por dificuldade, trabalhando, lutando, e ainda você tem que lidar com o olhar e muitas vezes as conversas desconfiadas de outras pessoas. Deixa eu falar, meu irmão, mas deixa eu falar um negócio para você aqui, minha irmã. Aqueles que confiam no Senhor prevalecerão. Prevalecerão. Sabe por que eles estavam aqui sendo zombados? Sabe por que esses homens estavam tentando humilhá-los? Porque eles não eram construtores, eles eram agricultores, eles não tinham as ferramentas apropriadas, eles não tinham recursos, eles não tinham mais nada. O que o rei havia dado para Neemias, falou: ó, leva lá, eu te dou uma carta aqui, ó. O rei havia dado para eles, por intermédio da intervenção do Senhor, madeira, apenas madeira. Eles não tinham ferramenta, eles não tinham experiência, expertise em construção, eles não tinham engenheiros, não tinham nada disso. Mas uma coisa eles tinham, irmãos, eles tinham disposição. Disposição. E deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes a disposição, ela substitui o talento. Sabia disso? Muitas vezes a disposição é até mais importante do que o talento. Eles não sabiam construir. Eles não sabiam construir. Eles não tinham ferramenta para fazer uma boa construção. Entretanto, eles se colocaram à disposição. Precisava ser feito e foi feito. Às vezes é o que falta para mim e para você, meu irmão. Às vezes é o que falta para mim e para você, minha irmã. A disposição. Eu não sei fazer. Eu não sei como fazer. E o Senhor está dizendo: vai adiante, tenham disposição. Vocês têm o favor de Deus. Vocês têm, além da disposição, eles tinham o favor de Deus. Aí deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Com a disposição e com o favor de Deus, a gente vai longe, a gente chega em lugares impossíveis. E era isso que eles faziam, isso que eles fizeram. Tiveram disposição, eram agricultores, não tinham ferramenta, tinham apenas madeiras, mas continuaram firmes, tinham a disposição. Agora, irmãos, além da disposição, além do favor de Deus, olha que coisa interessante. Neemias pede a liberação para o rei, diz: olha, a terra dos meus pais está sendo destruída, todos os muros foram destruídos, os portais, as portas da cidade estão destruídas. E ele era um homem querido por Deus, ele era um copeiro
querido por Deus e querido pelo rei, o seu patrão. Morava no palácio, era um homem de confiança do rei. E o rei vê que ele está triste, o rei o questiona, o rei pergunta para ele o que está acontecendo, e ele diz isso: as terras em que os meus pais nasceram está sendo destruída. O rei libera, fala: olha, vou te dar alguns dias, vá para lá e faça o que tem que fazer. Vou te mandar um pouco de madeira, vou te ajudar no que for possível, mas vai para lá e faça o que tem que fazer. Ele não era construtor, ele era um copeiro. E ele vai. Só que olha, quando ele chega lá, irmãos, ele se depara com toda essa dificuldade. Além de todo o trabalho, toda a logística que precisava ser criada, existe a perseguição daqueles homens, principalmente Sambalate e Tobias, o amonita. Aqueles homens perseguindo, afrontando, atacando, principalmente tramando, para que a coisa dê errado. Quantas e quantas vezes, irmãos, tramaram contra nós, contra a nossa família, contra o negócio que você estava investindo. Aqueles homens tramando, mas aí qual que é o remédio? Eu preciso ir lá brigar, eu preciso ir lá dar uma surra, eu preciso ir lá falar umas verdades. Olha o que Neemias faz. Olha o que, vamos aprender aqui com Neemias. Neemias, ele vai diante do pai e ele diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia sobre o opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem que sejam como um despojo, que a vergonha seja para eles no cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritaram defronte dos edificadores. Sabe o que Neemias vai fazer, irmãos? Ele vai orar, ele vai buscar a Deus, ele vai pedir direção para Deus, fala: Senhor, nós temos força, nós temos disposição, mas a batalha é sua, nos ajuda nisso, Senhor. Ele vai orar, ele vai buscar Deus, e é muitas vezes o que nos falta, irmãos, é o que nos falta. Muitas vezes a gente tem disposição, a gente tem a vontade, somos dedicados ao trabalho, mas a só disposição não adianta. Nós precisamos ter a disposição e a oração. E muitas vezes o contrário, tem muita oração e não tem ação, não tem disposição. E a nossa vida, a vida do crente, ela precisa ter disposição e ela precisa ter oração. As duas coisas caminham juntas, são paralelas, precisam andar juntas, porque senão você não sai do lugar. E Neemias nos ensina isso. Olha lá no versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eles oraram, pediram direção a Deus, mas todo o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe, irmãos, eu tenho visto o avanço que a gente tem tido aqui em Santo André. Quando nós começamos lá atrás, eu já disse para vocês aqui, eu falei na vigília sexta-feira, que quando nós viemos para esse prédio, alugamos esse prédio em outubro de 2015. Foi um passo enorme, irmãos. Para nós era algo, vocês já conhecem a história, para nós aqui era um salto muito grande. Quando esse prédio nos foi oferecido, nós saímos de um aluguel de 4 mil reais para entrarmos num prédio de 10 mil reais. E era 2015. Quantos lembram da crise aqui, 2015? Logo depois da eleição, logo depois veio o impeachment, um monte de gente sendo demitida, as empresas, as multinacionais reduzindo o salário. Quantos lembram disso? Pastor, eu tive vários irmãos: pastor, olha, a empresa fez uma proposta, meu salário vai reduzir 20% para não ser demitido. Pastor, eu recebi uma proposta, vou pegar uma coletiva de 90 dias sem remuneração para não ser demitido. Alguns de vocês passaram por isso aqui, aqueles que trabalhavam por conta. E nós fomos orar, buscar direção para Deus, e Deus confirmou: entra. E aí, irmãos, eu lembro que quando eu vim aqui, eu subi, a loja do proprietário era aqui embaixo, e a loja, ele tinha uma parte lá em cima, que hoje a loja é toda lá em cima. E ele tem umas janelas enormes lá no fundo do prédio, e quando você olha a janela dá para ver toda a juta. Irmãos, e quando eu olhei aquilo, eu falei: gente, que campo maravilhoso para trabalhar. Quantas pessoas não moram ali?
Quantas pessoas não vivem aqui nesse lugar? Dá para a gente trabalhar e trabalhar muito. Meu coração se encheu de entusiasmo, como Neemias, se encheu de ânimo. Eu falei, não, eu não sei o tempo que vai demorar. Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Mas Deus vai começar a usar o povo aqui. E aí eu lembro desse versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, se levantou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você arregaça a manga, quando nós arregaçamos a manga, nós somos imbatíveis, porque nós temos o favor de Deus. Nós temos o favor de Deus. O favor de Deus está conosco. Então, quando nós nos colocamos à disposição para trabalhar, para fazer aquilo que Deus está mandando, vem a bênção dele sobre a nossa vida. E é assim na sua casa. Tem coisas lá na sua casa que talvez tenha muita oração e pouca ação. Ou talvez tenha coisa lá na sua casa a ser acertada, que tem muita oração, mas falta ainda a ação efetiva. Falta isso. E você precisa dosar ação com oração. E Neemias fez isso, aquele povo fez isso. Ele foi orar, foi buscar a direção de Deus, foi buscar, Senhor, nos ajude. A perseguição aqui é grande, Senhor, a inveja aqui é grande, Senhor, eles estão ardendo em ira, estão irritados, Senhor, nos ajuda. Mas eles tinham o favor de Deus. Olha o que diz aí o versículo 14: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não temai, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele disse, olha, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é temível, é terrível, e nós temos o favor de Deus. Aí sabe o que ele está dizendo? E essa palavra é para mim e para você. Eu não estou pregando aqui para homem frouxo, e nem para mulher frouxa, eu estou pregando aqui para homem e mulher de Deus. Está dizendo aqui, ó, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela sua casa. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelos seus irmãos, pelejai pelas vossas casas. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é terrível. Como a música que nós cantamos aqui, né? Nosso Deus é poderoso. Vamos aí, irmãos, com ânimo. Ele reina antes da criação do mundo. Nosso Deus é poderano. Ele reina. A terra e vazia. E Ele fez tudo isso para nós, irmãos. Ele fez tudo isso para nós. Nosso Deus é poderoso. E Neemias está dizendo aqui, ó, as perseguições são muitas, as batalhas são muitas, a inveja é muito grande. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Olhem, levante-se, não temais, lembre-se do Senhor, porque Ele é grande, terrível, e vamos pelejar pela nossa família, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, pelas nossas casas, porque nós temos, eles não, mas nós temos o favor de Deus sobre nós. E quando temos o favor de Deus sobre a nossa vida, irmãos, nós avançamos, nós vamos adiante. Talvez você esteja olhando para a sua vida aí e falando, minha vida está uma bagunça, minha casa está uma bagunça. Talvez muitos daqueles que estavam ali, nessa batalha, nessa peleja, nesse trabalho, nessa empreitada, estivessem também com a vida desanimados, com a vida bagunçada, com a vida fora de ordem. Mas vem a palavra do Senhor dizendo, ó, é tempo de você lutar pela sua família. Os inimigos estão querendo destruir, mas é tempo de você lutar pela sua casa.
Tempo de você lutar, tempo de você lutar. Nosso Deus é grande, nós temos o favor de Deus. Trabalhe, ore, lute pela sua família, lute pela sua família. Olha o que diz o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha se dissipado o conselho deles, todos voltamos para o muro, cada um na sua obra. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Toda trama contra a sua vida, contra a sua casa, será frustrada. Toda trama contra a sua casa, contra os seus filhos, contra a sua família, será frustrada no nome santo de Jesus. Eles estavam tramando, irmãos. Estavam tramando contra os judeus, que eles chamavam aqueles pobres judeus. Mas diz o versículo 15, que sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam que Deus tinha dissipado, destruído, acabado com toda a trama que eles haviam armado. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Contra o povo de Deus não existe trama. Contra o povo de Deus não existe armadilha. Contra o povo de Deus não existe nada que possa tocá-lo. Ele andando diante das promessas e diante dos mandamentos do Senhor. Então, o Senhor dissipou, eles estavam armando arapuca, fazendo tramas, tentando destruir aquilo que Deus havia colocado no coração daquele povo. Mas o próprio Deus, depois que eles oraram e trabalharam, o próprio Deus dissipou, acabou com toda a armação, Sabe, irmãos, o que aqueles homens queriam era tirar o foco. Quantos de vocês, às vezes, passando por lutas, passando por dificuldades, perdem o foco, passa por uma dificuldade no casamento, a primeira coisa que vem na cabeça, acha que eu vou separar, passa por uma dificuldade financeira, vou deixar de ir para a igreja, passa por uma luta, não quero mais, porque perdem o foco. E se tem uma coisa que o diabo quer nos tirar, é do foco, é do propósito de Deus para a nossa vida. E não, irmãos, é nessas horas que nós precisamos buscar a Deus. Nós aprendemos aqui com Neemias, irmãos, ele tinha uma vida privilegiada. Ele morava no palácio. Ele era um homem de confiança do rei. Ele morava bem, comia bem, tinha um bom salário. Ele larga tudo, ele sai do seu conforto para ir fazer aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Chega lá, ele se defronta com homens ardilosos, com homens que estavam tramando contra ele e contra o povo. Ele podia voltar. Deixa eu voltar lá para o meu palácio, para onde eu sou abaixo do rei, todos me consideram, tenho um bom salário, moro bem, como bem, vivo bem. Não, ele continuou. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha um propósito, ele tinha um foco. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, não podemos perder o foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Precisamos ser persistentes, crentes fiéis, crentes maduros, deixar de meninice e permanecer firme. Esse negócio de um dia eu estou bem, outro dia estou mal, essa montanha russa emocional que alguns vivem. Parar com isso, irmãos. Se o problema da igreja, irmão, se o grande problema da igreja fosse demônio. Se o grande problema da igreja fosse demônio, que coisa fácil seria, porque demônio você expulsa, ele vai embora. O grande problema da igreja de hoje são problemas emocionais. A coisa está bem, eu amo e adoro Deus. A coisa está difícil, não vou mais. Vou procurar outro lugar. Vou deixar de ir. Estou de mal com Deus. Pare com isso. Tenha maturidade para passar pelos problemas, passar pelas perseguições, para lutar contra as tramas, lutar contra o deserto. Tenha maturidade. E Neemias nos ensina isso, irmãos. Neemias nos ensina isso. Permaneça no foco e no propósito. Pastor, eu estou esperando há 10 anos. Pastor, eu estou esperando há 20 anos. Pastor, ainda não aconteceu. Permaneça firme, meu irmão. Permaneça firme, minha irmã. Falei a semana passada aqui. Abraão esperou 25 anos. Isaac esperou 20 anos. Eu não sei, talvez o seu seja amanhã, depois da manhã, no comecinho do ano, a semana que vem.
mas permaneçamos firmes no propósito que Deus tem para nós. Firmes no propósito que Deus tem para nós. Não podemos sair do foco. As lutas não podem nos tirar do foco. Olha o que diz o versículo 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Estratégia, irmãos. Estratégia. Isso nos ensina muito. Metade daquele povo trabalhava. Olha lá, Maurício. Olha lá, Rodrigo. Metade trabalhando, Tiago, no muro. A outra metade em sentinela, soldado atento, com a espada na mão. O inimigo está próximo. Metade trabalhava e metade ficava como guarda, cuidava da obra. Estratégia. Isso ensina para mim e para você, irmãos, que nós temos que orar, trabalhar e vigiar. Vigiar. Porque o inimigo está aí atento, está aí, ao derredor, querendo entrar na nossa casa, querendo entrar no nosso casamento, querendo entrar na nossa família, na vida dos nossos filhos. Precisamos trabalhar, orar, mas também vigiar. Espada na mão aqui, espada na mão, para que se o bicho vir, a gente mandar embora. Porque deixa eu falar um negócio para vocês, deixa eu te dar uma palavra de vitória. O diabo só age onde ele tem permissão. Ele só age onde ele tem permissão. Para entrar na vida de Jó, ele teve que ter a permissão do Senhor. Ele, na nossa vida, de semelhante modo, ele só age onde nós permitimos que ele haja. Volto a dizer, irmãos, quão bom seria, quão mais simples seria, né? A frase exata, quão mais simples seria se o grande problema da igreja fosse possessão demoníaca. Porque o demônio a gente expulsa. Agora, nós precisamos vigiar. E sabe o que fala aqui, metade trabalhava e metade vigiava. Metade estava ali de sentinela, guardas. O João já, cadê o João? Está ali. O João já comentou comigo, né? Você foi sentinela, né, João? No Carandiru, né? João foi sentinela. Eu imagino o quanto deve ser ruim, né, Tiago? Você sentinela, você ficar lá de prontidão, o tempo todo no presídio. O quão deve ser ruim. Mas olha o quão importante é isso, irmãos. Porque se o sentinela vacilar, o bandido foge. Então ele tem que estar lá atento. É um trabalho ruim, um trabalho difícil, um trabalho chato, porque você ficar lá de sentinela. Gostoso é na rua, fazer ronda, tal, né? Isso deve ser bem melhor. Agora, é um trabalho necessário. Trabalho necessário. Nós precisamos estar atentos. Precisamos trabalhar, mas também estar atentos. Agora, o que esse versículo 16 nos ensina? E sucedeu que desde aquele dia metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade deles tinha lança, escudo e arcos e ficavam ali de sentinela, vigiando. Isso aqui fala, irmãos, de estratégia, de postura, de posicionamento. Metade trabalhando, a outra metade ali posicionada, atenta para o que está acontecendo. Sabe, irmãos, e agora voltando aqui. Você é crente. Alguns se batizaram, nós vamos entregar aqui daqui a pouquinho, o diploma daqueles que se batizaram. Olha que coisa bonita. Ai, pastor, no dia que eu me batizei, eles me entregaram um desse. Depois, se você quiser, a gente faz um para você. Você lembra do dia, da data direitinho? Dá seu nome aí, que a pessoa que fez esse vai fazer também. Estamos avançando, melhorando, irmãos. Coisa é gradativa aqui, né? A gente vai melhorando com o tempo. Então, todos vocês são crentes. No interior, irmãos, e quando eu era criança, falava isso, né? Tem roupa que não orna, né? Tem roupa que... Estou com a camisa branca aqui, Estou com o sapato branco, para combinar, né, irmãos? Tem coisa, mulher que é boa nisso, né? Eu acho que eu consigo ornar mais ou menos. Tem coisa, Serginho, que não orna com crente, que não combina com crente. Posicionamento, tem coisa que não combina mais com você.
Tem coisa que não combina mais com você. Tem ambiente que não combina mais com você. Tem roupas que não combinam mais com você. Tem palavreado que não combinam mais com você. Tem rodas que você participa que não combinam mais com você. Posicionamento. Irmãos, tem gente que você segue no Instagram que não combina mais com você. Tem gente que você segue lá no Facebook que não combina mais com você. Tem grupos no WhatsApp que não combinam mais com você. Agora, irmãos, precisamos nos posicionar. Você quer avançar? Você quer crescer? Você quer edificar? Não podemos parar. Pastor, estava pensando em largar, estava pensando em desistir. Não podemos parar. Vamos avançar. Agora, para avançar, a gente não pode, em primeiro lugar, perder o foco, perder o propósito. A gente precisa trabalhar, se posicionar e trabalhar. Trabalhar. E além de trabalhar, orar. Agora a gente precisa também vigiar. Ele pega metade daquele povo para trabalhar. E metade para vigiar, irmão. Você já pensou a importância? Olha o grau de importância. O mesmo. Metade trabalha, constrói. A outra metade está lá de vigia, vigiando. Guardando a cidade, guardando os muros. Quem está guardando a sua casa aí? Pais, vocês têm orado pelas suas casas? Vocês têm orado pela vida dos seus filhos? Esposas, vocês têm orado pelos vossos maridos? Vocês têm orado pelos vossos maridos? Filhos, vocês têm orado pelos seus pais? Pelo cuidado, pelo zelo dos seus pais? Para que Deus guarde a saúde, para que Deus capacite. Porque há pressão de todos os lados, irmãos. Há muita pressão em cima do homem para conduzir sua casa. Aqueles que trabalham fora e a mulher trabalha em casa, para trazer o recurso para dentro de casa. As mulheres também, a grande maioria das mulheres, com dupla jornada, trabalham fora, ainda tem a administrar a casa, que não adianta, a mulher tem mais talento para isso, o homem tem que cooperar, mas a responsabilidade maior fica sobre os ombros dela. Então é responsabilidade de todos os lados. Nossos filhos são bombardeados, irmãos, bombardeados. Internet, Instagram, filhos homens, quantos tem aqui filhos, crianças homens, adolescentes homens? Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, para você ver, se você quisesse, criança que eu digo adolescente, um adolescente que quisesse procurar uma pornografia, uma mulher, irmãos, era no mercado negro, não tinha condição, não tinha jeito. Era quando um pai tinha uma revista, o filho achava sem querer. Hoje em dia, irmãos, uma criança de 5, 6 anos, se ele clicar lá, ele vê as coisas mais pesadas que se pode existir na face da terra, relacionada à pornografia. Então a pressão que essa moçada recebe desde pequenininhos, precisa olhar, vigiar, travar, colocar dispositivos ali, porque o que é pior, homem com homem, mulher com mulher, homem com cachorro, é um inferno, um Sodoma e Gomorra. Então pressão de todos os lados, maridos, esposas, filhos. Metade trabalha, metade está lá, construindo, edificando o muro. A outra metade, vigiando, com o escudo e com a lança, vigiando, porque o inimigo quer entrar, o inimigo quer tocar. Agora deixa eu falar um negócio, irmãos, quando nós oramos, trabalhamos e vigiamos, o diabo não tem poder. Toda a trama foi dissipada. Toda a trama dos inimigos foi dissipada por Deus, porque o povo se posicionou. Isso serve para mim e para você, irmãos. Existem coisas que não combinam mais conosco. Nós vamos ter o nosso jantar de casados aqui. Podia colocar umas músicas bonitas, podia pôr um forró para a gente dançar. Não, isso não combina mais com a gente. A gente está num outro nível. Ah, pastor, vai ter um coquetelzinho aí. Não, isso não combina mais com a gente. Ah, tem problema eu beber? Não, beba lá na tua casa. Se quer beber, beba.
Isso é problema seu. Agora, se você tem problema com bebida, depois você vai ver onde isso vai dar. Se alguém na sua casa tem tendência a ter problema com bebida, você vai ver onde esse inferno vai dar. Coisa que não combina mais, irmãos. Coisa que não combina mais. Vou falar aqui, e aqui eu estou terminando. Só para ficar um exemplo bem claro. Eu fico muito, incomoda o meu coração quando eu vou em algumas festas de vocês. Me incomoda demais. E não sei, a maioria sabe que eu não fico muito em festa, não. As músicas que tocam, o que rola lá para beber, o ambiente. Existem coisas que não combinam mais conosco. E deixa eu falar um negócio para vocês. Nossos filhos estão de olho. Porque no dia que você for pegar no pé, mas você. Aquela geração, minha mãe dizia isso. E é um ditado para nós, era normal. Faça o que eu mando e não o que eu faço. Olha que coisa louca, irmãos. Quantos já ouviram isso do pai e da mãe? É, a geração dos anos 70, 80. Faça o que eu mando e não o que eu faço. Vai falar isso para o seu filho hoje. Isso é incoerência, irmãos. Incoerente. Como é que você vai falar, Flavinho, para os seus filhos? Faça o que eu estou mandando e não o que eu faço. Não. Faça como o pai faz. Faça como a mãe faz. Olha para a vida do pai, olha para a vida da mãe. É exemplo, irmãos. A educação é por exemplo. E se você escorregar no tomate, saiba que eles vão apontar o dedo. Posicionamento. Não podemos parar. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer nos levar para lugares maiores, como casal, como família, como igreja. Nós temos muito a conquistar, nós temos muito a edificar, temos muito a construir. Toda a trama foi destruída contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa igreja. Toda a trama está destruída. Entretanto, nós precisamos focar e nos posicionar. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade tinha lança, escudo e arcos e couraças na mão para vigiar. Agora o versículo 6, e eu quero terminar. E assim edificamos o muro todo, e o muro se concretizou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe o que fala aqui, irmãos? Sabe o que fala aqui, esse versículo 6? Fala de unidade. O povo estava unido, o povo estava no mesmo propósito, unido, unidade. Quando você tiver unidade lá na sua casa, você e sua esposa, não adianta a sua esposa falar que é verde e você fala que é azul. A sua esposa fala vamos, você fala não vamos. A sua esposa fala vamos tratar, você fala não vamos tratar. Seu marido fala é assim, você fala não, é assado. Unidade. Quando há unidade, a coisa prospera, a coisa avança. Precisa ter um equilíbrio, meio termo. Irmãos, minhas filhas estão ali, eu sou completamente diferente da Marisa. Em tudo. Nossos gostos são completamente diferentes. Nós somos o oposto em tudo que você puder imaginar. A única coisa que nós gostamos, eu acho que eu, de tanto eu forçar a barra, quando eu conheci a Marisa, ela não comia carne vermelha, irmãos. Já pensou nisso? A pessoa, quantos aqui não comem carne vermelha? Só a Marisa mesmo, ela não comia carne vermelha. Eu comi tanto frango, irmãos, quando eu casei com ela, quando namorava, tanto frango, que eu nasci uma espinha, eu ficava preocupado se não era uma pena. Medo de nascer pena em mim. Eu engordei, mas é hormônio de frango. Não é porque eu comia muito, foi hormônio de frango. E aí eu jogava a bola, ela ia nos churrascos comigo, ela começou a comer carne, graças a Deus. Ela não gostava de comida japonesa. Quantos não gostam aqui de comida japonesa? Deixa eu ver. Não gostam? Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. E ela não experimentava. Eu falei, você tem que experimentar, menina. O dia que você experimentar. Aí a Luana viu, né, Luana? Aquele dia, né? Que ela não gosta, né? Ela leva no restaurante japonês, hoje ela faz vergonha, irmão, tanto que ela come. Agora, brincadeiras à parte, que nós somos completamente diferentes. Mas precisamos ter unidade.
Ela respeita as minhas particularidades, eu respeito as particularidades dela, mas relacionada à nossa família, as coisas que precisamos decidir juntos, relacionadas à igreja, nós temos unidade. Quando ela decide algo, eu sei que é bom, eu estou com ela. Quando eu decido algo e ela sabe que é bom, ela está comigo. Quando ela decide algo, eu sei que não vai funcionar, eu dou um alerta para ela e ela cata, e assim vice-versa. Quando há unidade na família, quando há unidade na igreja e há posicionamento, a coisa avança e decola. Não podemos parar. Não podemos parar. Vamos avançar. Pastor, estou tão desanimado. Pastor, tão para baixo. Não podemos parar, meu irmão, minha irmã. Não podemos desanimar. Vamos em frente. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero